Bem-vindo, curiosos e curiosos! Meu nome é Leôncio, esse é o meu canal. E bem, hoje falaremos sobre uma das mitologias mais populares da cultura pop e que tem suas influências na sociedade, que é a mitologia grega. E hoje falaremos sobre curiosidades que talvez você nem mesmo você sabia. E vamos logo ao vídeo. Bem, muita gente associa o deus Hades ao maligno, por ele ser dono do submundo, principalmente na visão de alguns cristãos. Mas o submundo é a terra dos mortos, e quem julga esses mortos não é Hades, e sim três juízes do submundo, que são Eaco, Radamanto e Minos. E quem tortura os condenados é as Erinas, que são espíritos femininos da justiça e da vingança. Quem nunca ouviu falar da Medusa, que possui um cabelo de serpentes e um olhar pedrificante? O que muitos não sabem é que ela era uma gorgona, uma de três irmãs com a mesma aparência e poderes. Suas irmãs eram imortais, enquanto a Medusa não teve a mesma sorte. Elas eram filhas de duas divindades, Marinas e Fósseis, e sua irmã, Ceto. O trio era encarregado de proteger o submundo. Bem, muitos acham que os principais deuses da mitologia grega, Zeus, Poseidon e Hades, foram os primeiros que vieram ao mundo. Mas isso é um mito. A origem de tudo na mitologia grega veio a partir de uma entidade chamada de Caos, que era uma massa confusa, que contém a essência de tudo que existia e existe. Logo depois, teria surgido os titãs, entre eles Cronos, o pai de Zeus. E depois veio tudo e muito mais. Pandora é famosa pela libertação de todos os males do mundo, mas também é uma das responsáveis pelo surgimento da humanidade. Criada por Zeus, foi a primeira mulher da mitologia grega, feita da água e da terra. Ela era casada com o titã Epimeteu, e ela teve uma filha mortal chamada de Pirra, que foi responsável por repovoar o mundo no episódio em que Zeus destruiu a humanidade com um dilúvio. Os únicos sobreviventes da ilha do Olimpo foi Pirra e seu marido, Deucalião. Lançaram pedregulhos que amoleceram e tomaram forma humana. Bem, essa curiosidade daqui é uma homenagem a um amigo inscrito meu, que é o inscrito Charles Baco. Mas vamos logo ao que interessa. Bem, o deus Dionísio, ou deus Baco na mitologia romana, que se inspirou nos deuses gregos para sua formação, era um deus que representava o vinho, a embriaguez, mas também representava a natureza, a fecundidade e a alegria e o teatro. Na mitologia romana, ele é associado ao deus Baco, que também é associado a ele. E um fato muito interessante é que esse deus é associado a um dos eventos mais populares do mundo, especificamente do Brasil, que é o Carnaval. Existe um titã que é bem peculiar e bem importante na mitologia grega, que é o Cronos, o titã do tempo e rei dos titãs, filho de Gaia e de Urano, e também pai dos três principais deuses da mitologia grega, que era Zeus, Hades e Poseidon. Ele tinha medo de ser destronado por causa da maldição do oráculo. Daí ele engoliu os próprios filhos, ao nascerem. Mas Zeus safou, porque Ré enganou Cronos enrolando uma pedra num pano e oferecendo para Cronos engolir. Para quem achava que o dilúvio era apenas encontrado nas passagens bíblicas cristãs, está enganado. Pois na mitologia grega se tem também o período do dilúvio. Pois segundo a mitologia foi assim. Os primeiros humanos da Idade do Ouro eram melhores. Os seguintes foram piorando ao longo do tempo. Daí houve um tempo da Idade do Bronze, que era a época do mito Deucalião e Pirra, em que os seres humanos ficaram violentos demais e guerreavam um contra os outros. Esse ódio desagradou a Zeus, que era o rei dos deuses, que convocou um conselho divino e decidiu exterminar a raça humana, inundando a terra de água. Para quem não sabe, os deuses podiam ter filhos com humanos, e os filhos dos homens, mas os deuses eram chamados de semideuses, que era um ser divino menor, que era mortal, mas possuía capacidades divinas, ou adquiria sua divindade na pós-morte. Alguns desses semideuses eram Aquiles, Heracles, ou Hércules para os íntimos, Teseu, Agamenon, Perseu e entre outros. Falando de Heracles, ele foi peculiar da mitologia grega. Ele era filho de Zeus com a mortal Alquimena. Ele era reconhecido pela sua força física, que era a sua maior qualidade, mas ele era mais reconhecido pelas suas façanhas na história da mitologia grega. E sua principal façanha
foi os 12 trabalhos de Heracles, que nela ele derrotou monstros e cumpriu vários desafios que seriam impossíveis para os seres humanos. Os deuses gregos tinham algo em comum com os seres humanos, por isso temos uma semelhança com eles, pois eles sentiam ódio, amor, se casavam, tinham filhos, entravam em guerra e agiam feito a gente. Os deuses gregos eram homenageados por meio de jogos e competições esportivas. A partir disso surgiram os Jogos Olímpicos, que eram realizados inicialmente no Monte Olimpo. Os principais deuses cultuados pelos gregos eram Zeus, o principal deus e governador dos deuses e dos homens, Hera, esposa de Zeus, Hades, o dono do submundo, Ares, o deus da guerra, Artemis, deusa da caça, Atena, deusa da razão e da inteligência, Afrodite, deusa do amor e da fertilidade, Apolo, deus da luz, das artes e da adivinhação, Dionísio, deus do vinho e do prazer, Efaístas, deus do fogo, Deméter, deusa da terra, Hermes, deus do comércio e das comunicações, e Poseidon, deus dos mares. Um fato curioso é que os deuses gregos eram semelhantes aos deuses romanos, tipo, o deus Dionísio, que tinha como seu semelhante na mitologia romana o deus Baco, e os deuses das duas mitologias eram muito parecidos, mas eles tinham as suas diferenças, e a principal delas era que, na mitologia grega, os deuses tinham o nome deles em grego, enquanto na mitologia romana eles tinham seus nomes em latim. Uma criatura bem peculiar da mitologia grega era a Hidra de Lerna, que era um monstro que tinha um corpo de dragão e possuía várias cabeças. Essa criatura era filha de Tifão e de Equidna. Ela habitava um pântano junto ao lago de Lerna, na Argólida, hoje o que é equivalente à costa leste da região de Peloponeso. Segundo a lenda, a cabeça da Hidra podia se regenerar. Algumas versões dizem que quando tirava-se uma cabeça do lugar, cresciam duas no mesmo lugar que foi tirada a cabeça. Um fato bem curioso é que os signos vêm da mitologia grega e cada um deles faz referência a um mito grego. Isso foi descoberto por Isaac Newton no século XVIII. Ele descobriu um padrão entre os signos e os antigos contos mitológicos da Grécia. Bem, hoje descobrimos um pouco mais sobre uma das mitologias mais famosas e importantes da história e principalmente da formação da sociedade humana atual. Lamento dizer, mas por hoje é só. Dê sugestão de temas para os próximos vídeos e me desculpe por ter ficado parado por um tempo. Tive alguns problemas técnicos no canal. Mas dê o seu like, comente e compartilhe para amigos e conhecidos e se inscrevam e ativem o sininho para receber mais vídeos. E até mais, curiosas e curiosos. And we'll fly.